Deus preparando para tirar o planeta do domínio de Satanás. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de barro e em parte de ferro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, os quais se fizeram como espinhos destruídos pela seca que o vento os levou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, enchendo toda a terra. Daniel capítulo 2, versículos 32 a 35. O Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, Deus mostra o seu objetivo em colocar o homem no planeta. Conforme os registros bíblicos, dizem que os seres humanos foram colocados aqui para cumprir a vontade de Deus na administração de todos os setores deste planeta, sob o controle de Deus. Quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, dois lados, direita e esquerda, denominadas para a seguinte definição. A direita é composta dos que respeitam e honram a Deus, e a esquerda, criada e liberada por Satanás, é composta dos inimigos de Deus. A esquerda começou no céu e terminará no juízo de Jesus por ocasião da sua segunda vinda para as nações, conforme está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 41, destinando os esquerdistas ao inferno. Um dos problemas que vemos hoje são os denominados crentes e pastores evangélicos fazendo de tudo para que este país continue sob o domínio de Satanás. Assistindo os debates dos candidatos a presidente da República no dia 24 de setembro deste ano, 2022, no SBT, só ouvi de dois candidatos a citação de Deus nos seus programas de governo, de Bolsonaro e do padre Kelmon. Os demais agiram como se eles fossem os próprios deuses, dizendo: eu faço, eu julgo, eu acuso e algo mais. Talvez seja por esta razão que alguém do STF manifestou em proibição ao padre de participar em outros debates. Como vemos, os tais ministros odeiam a Deus e se acham donos do Brasil. Como vemos que os tais ministros realmente odeiam a Deus. Além de odiar, o vem afrontando o tempo todo, com isso prenunciando o fim trágico de cada um deles. Ouvimos um vídeo de agentes do anticristo, dizendo que o judaísmo e o cristianismo vencendo o atraso cultural deste planeta. Só que o judaísmo e o cristianismo foram estabelecidos neste mundo e no Brasil pelo dono dele, Deus, por direito de criação. A história da humanidade pela Bíblia nos mostra o povo de Israel sendo massacrado por 7 impérios estabelecidos por Satanás para destruir os dois povos de Deus, Israel e a Igreja de Cristo, os quais foram o Império Egípcio, o Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano e o Império do Anticristo. Com exceção do Império da Besta ou do Anticristo, Israel sobreviveu a todos eles e sobreviverá também ao Império do Anticristo, representado hoje pela esquerda política no Brasil e no mundo. O profeta Daniel fala do tempo de duração do Império da Besta apocalíptica de 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27.
O império da pedra que destruiu a estátua. Deus deu a Nabucodonosor o sonho da estátua a partir do seu império babilônico, que de forma figurada. Só está faltando o império do anticristo para ser destruído. Na verdade, somente Israel e a Igreja de Cristo são os vencedores. A pedra que bateu sobre a estátua é a figura de Cristo e seu império de 1000 anos no planeta, quando o Deus da esquerda, Satanás, será preso e algemado no abismo durante o império milenar de Cristo. Na história da humanidade, tudo foi assim classificado por Deus. No céu, o diabo tornou-se à esquerda contra Deus. No dilúvio, Deus encontrou na sua direita, ou da sua direita, Enoque, o qual foi arrebatado para Deus, e Noé e sua família, que foram salvos na arca. Os demais eram da esquerda. Os da direita foram protegidos, enquanto os da esquerda foram destruídos. Em Sodoma e Gomorra, só Ló e suas 2 filhas, que eram da direita, foram libertos. Até a mulher de Ló, na saída de Sodoma, resolveu escolher para si a esquerda, a qual acabou morrendo e transformada numa estátua de sal. O povo da direita de Deus, Israel, na travessia do Mar Vermelho, foi liberto, enquanto o exército de Faraó da esquerda morreu afogado no mar. O juízo das nações. Mateus capítulo 25, versículo 41, prevê a última remessa da esquerda sendo condenada por Cristo ao inferno. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Se os esquerdistas do Brasil e do mundo não forem transferidos para a direita de Deus mediante arrependimento e confissão de seus pecados a Cristo, o fim deles será esse. O próprio comportamento da esquerda mostra o comportamento de como eles são inimigos ferrenhos de Deus. Segundo uma ex-jornalista da Globo, numa entrevista a um ex-líder da Polícia Federal do Brasil, que ao descobrir que o partido ligado ao PCC nunca venceu uma eleição no Brasil, tudo foi na base das fraudes, e por isso teve que se refugiar em outro país para não ser assassinado pela organização criminosa disfarçada no partido político da esquerda. Vivemos o tempo em que o cálice da paciência de Deus já está transbordando, o juízo sobre a esquerda está muito perto. Se temos alguns cristãos fazendo parte desse movimento esquerdista político, sai dele enquanto é tempo, pois a expressão Babilônia inclui também a esquerda como ferrenha inimiga de Deus e amiga de Satanás. Os inimigos estão ganhando cordas para suas próprias autodestruições. A história bíblica da raça humana sempre nos mostrou isso.